Para você passar em cálculo de primeira, é importante você conhecer os limites fundamentais. Tem dois grandes limites fundamentais, tá? Tem outros limites importantes, mas normalmente eles são consequências desses dois. Então, esse primeiro limite fundamental a gente chama de LFT. É o limite fundamental trigonométrico. O limite quando x tende a zero do seno de x sobre x é igual a 1. Isso aqui não é óbvio, tá? Existe uma demonstração por trás. Normalmente a gente não pode usar a regra de L'Hopital para demonstrar isso, porque acontece um pequeno problema ali. Então, a demonstração dessa fórmula ela não é simples. Se vocês quiserem que eu explique melhor por que isso dá 1, põe aqui nos comentários, porque eu posso fazer uma live sobre isso. Qual é a ideia aqui? Sabendo que esse limite é igual a 1, a gente consegue resolver outros limites. Por exemplo, 1 menos cosseno dividido por x2. Podemos resolver esse limite aqui usando transformações trigonométricas até você encontrar o termo seno de x sobre x e esse termo a gente sabe que é igual a 1. Então é um tipo de exercício bem diferente. A gente não vai resolver o limite completamente, não. Entendeu? O nosso objetivo é encontrar o limite fundamental e depois a gente fala que esse pedaço aqui é igual a 1. É como se fosse uma fórmula. Entendeu? Porque normalmente a gente usa manipulações algébricas quando tem 0 sobre 0. Quando o x tende a infinito, você coloca o maior grau de evidência, aí você substitui o x pela tendência do x, né? Tem várias estratégias. Pode dar um número sobre 0 também, tem vários tipos de limite. Só que quando a gente trabalha com limite fundamental trigonométrico, você não precisa de resolver o limite todo. O seu objetivo é chegar aqui. Ó. Se você chegar nesse limite, seno de x sobre x com x tendendo a 0, você pode simplesmente afirmar que isso é igual a 1 e continuar fazendo o exercício. Tudo bem? Então isso aqui é importante para você resolver limites que envolvem trigonometria, limites mais avançados. Como esse aqui, ó, 1 menos raiz de cosseno de x sobre x ao quadrado. A gente vai manipular esses dois limites aqui para aparecer o seno de x sobre x e esse pedaço a gente chama de 1 e vai ficar fácil resolver o exercício depois. Enfim, esse é o limite fundamental trigonométrico. Agora tem um segundo limite fundamental, chamado LFE. É o limite fundamental exponencial. A lógica é a mesma. Isso aqui normalmente cai nas provas, tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, é bom você conhecer esses dois limites fundamentais. Se por acaso aparecer para você limite quando o x tende a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é a definição do número de Euler. Isso aqui é igual a E. Tem várias demonstrações que explicam isso, mas a ideia é você chegar nesse limite e falar que a resposta é igual a E. Então, por enquanto, aceita que esse limite é o número E. O que é o número E? E igual a 2,71 é um número irracional, né? Como se fosse o π, que é 3,14. O π é 3,14, 15. É um número irracional. Então, é como se fosse o π. Então, qual é a lógica aqui? Eu vou pegar limites mais complicados, como esses dois aqui, vou usar várias manipulações algébricas para chegar nesse limite. Se eu conseguir fazer isso, basta falar que esse limite é igual a E e continuar fazendo o exercício. Tudo bem? É um tipo de limite bem diferente. O que não é, olha só, o que não é limite fundamental? Tem várias outras técnicas de limite, né?
Tem o tipo 1, que é quando você substitui e dá um número. Você não precisa de fazer muita conta, esse é o mais fácil. Tem o limite do tipo 2, que é quando você substitui e dá um número sobre zero. Aí normalmente a resposta vai dar mais ou menos infinito. Tem o limite do tipo 3, que é quando o resultado dá zero sobre zero e você usa manipulação algébrica para eliminar o termo que zera. Tem também o limite do tipo 4, que é quando a função está em partes, né? Quando você tem aquela função em que cada intervalo existem funções diferentes. Tem o limite do tipo 5, que é quando o x tende a infinito. Isso aqui acontece muito em assíntotas horizontais. E tem ainda mais um outro teorema famoso, que é o teorema do confronto. Ele resolve exercícios do tipo cosseno de infinito, enfim, tem várias estratégias. Uma delas é o limite fundamental trigonométrico. Tá? Para você passar em cálculo de primeira, não basta saber só o limite fundamental trigonométrico. Tem que saber os outros tipos de limites também. Porque na hora da prova, né, normalmente cai tudo misturado. Agora, tem mais dois tipos que eu queria comentar com vocês. Tem a definição de derivada. Isso aqui é muito comum nas provas. Sério. Cai na sua prova assim. Resolva a derivada pela definição. Aí você não pode usar as propriedades derivadas. Você tem que resolver esse limite aqui. E esse limite é divertido. Normalmente ele fica grande, dá muita conta. Então, toda derivada também é um limite. É um limite bem específico. Podemos trabalhar também com limites nas integrais. Se pedir para você integrar na definição, você vai ter que resolver esse limite aqui. É o limite quando entra em infinito do somatório de f de x delta x. Isso aqui é exatamente a definição de uma integral definida. E isso aqui é exatamente a definição da derivada da função x. Então, como vocês podem ver, não é só o limite fundamental trigonométrico ou exponencial que existe, né? Tem vários outros tipos. E o ideal é você saber um pouquinho de cada um. Para você passar em cálculo de primeira, toma muito cuidado com isso aqui. Se pedir derive pela definição, usa esse limite. Se pedir integre pela definição, usa esse limite aqui. Mas, se pedir assim, derive a função, ou então integre a função, aí você não precisa usar a definição. Você só usa a definição se o enunciado pedir.